Olá, sétimo ano, sétimo A, sétimo B. Estou sentindo saudade de cada um de vocês, viu? Vamos iniciar agora a nossa aula 5, capítulo 4. Vamos continuar a falar do reino protoctista, tá? Só que não são das algas, como falamos na aula passada. Nós vamos falar dos protozoários. Os protozoários também fazem parte do reino protoctista. O termo protozoário vem do latim, das palavras proto, que significa primitivo, zoon, animal, ou seja, animal primitivo. Isso porque já foram considerados animais por serem heterotróficos. Então, aí, para a gente fixar, apesar do nome protozoário significar animal primitivo, eles não fazem parte do reino animal. São heterotróficos como os animais, mas pertencem ao reino protoctista, junto com as algas. Por quê? Porque os protozoários são eucariontes, unicelulares, heterótrofos e fazem reprodução sexuada e assexuada. O que isso quer dizer? Quando eu digo que eles são eucariontes, é porque eles apresentam um núcleo individualizado, lembra? Tem carioteca. E sua única função, né, são unicelulares, sua única célula exerce todas as funções que normalmente os multicelulares exercem. Faz toda a parte de metabolismo, respiração, excreção, reprodução, certo? Quando eu digo que eles são heterotróficos, aqui está a grande diferença entre eles e as algas. Por quê? Porque os heterotróficos se alimentam de outros seres vivos, então eles não fazem fotossíntese como as algas, tá? E a reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada, a gente vai ver na sequência. A maior parte dos protozoários são aquáticos de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive no nosso corpo, dos seres humanos. Para a alimentação, os protozoários capturam alimento por fagocitose. Percebam nesse primeiro quadro aqui. Olha aí acontecendo a fagocitose. Isso aí é uma ameba e ela engloba o alimento. Notem o alimento preso aqui, ó. Percebam? Vamos acompanhar de novo. Aqui, ó, é outro ser vivo que ela capturou. Olha lá, acontecendo novamente. Lança os pseudópodes e engloba o alimento. Notaram? Englobou o alimento novamente. Vejam essa animação quantas vezes quiserem. E a reprodução? A reprodução pode ser de forma assexuada e sexuada, como a gente falou no início. Só que a reprodução assexuada é a mais comum, tá? Ela ocorre, na sua maioria das vezes, por divisão binária. O que é divisão binária? Lembra lá das bactérias. A célula mãe se divide e origina duas células filhas. Lá nas bactérias a gente chamava de bipartição. Enquanto isso, os paramércios, que é esse que eu coloquei a animação para vocês, realizam reprodução sexuada. Então, vou colocar aqui para você ele fazendo a reprodução sexuada, através de um processo que a gente chama de conjugação. Olha bem, esse processo ocorre quando dois indivíduos, tá vendo? Eles se unem e trocam material genético, dando origem a novos protozoários. Cada indivíduo vai realizar a divisão do seu micronúcleo, um núcleo com material genético só para isso. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado. Coloquei de novo para vocês verem. E fazem entre si uma ponte de citoplasma, através da qual trocam os micronúcleos, tá? O micronúcleo de um vai para o outro. Após a troca, eles se separam. Cada um vai para um lado e os micronúcleos se multiplicam. Em seguida, acontece a fusão do micronúcleo original com o recebido do parceiro. Então,
a partir daí eles vão se dividir por divisão binária, mas essa reprodução vai ser assexuada porque houve troca de material genético e a célula filha não é igual à célula mãe. Vou pôr mais uma vez a animação. Aí os dois protozoários formando a ponte de citoplasma, troca lá o material genético no formato de micronúcleos. Cada um vai para um lado, multiplica esses micronúcleos, gerando células filhas diferentes, tá? Da célula mãe. E como que eles são classificados? A gente viu que as algas são classificadas conforme o seu pigmento, né? A gente viu que as bactérias são classificadas quanto à sua forma. Os protozoários aqui são classificados conforme a sua locomoção e dá origem a vários tipos de protozoário. Olha aí, eles são divididos em sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários, ok? Aí, nesse primeiro exemplo, a gente tem o sarcodíneo ou rizópodes. Eles são protozoários que usam prolongamentos do citoplasma chamados de pseudópodes, falsos pés, para locomoção. Os representantes mais comuns do sarcodíneo são as amebas, sendo que a sua maioria é de vida livre, habitando água doce. Entretanto, existem espécies comensais que vivem dentro do corpo sem causar prejuízo. São exemplos: Entamoeba coli, que habita o intestino grosso, a Entamoeba gengivalis, que vive na boca, tá? E também existe parasitas, como a Entamoeba histolística, que vive no intestino grosso do ser humano e vai provocar uma doença chamada amebíase. No final do vídeo, eu vou deixar para vocês dois links com algumas doenças provocadas de videoaula, tá? De um outro professor, com doenças provocadas por protozoários. Não deixem de assistir, tá? Assistam, porque é o complemento da aula. Mas a gente tem também em forma escrita aí algumas doenças. Uma delas, a amebíase, provocado por essa ameba. Notem aqui, vou colocar aqui o vídeo, você vai perceber o movimento da ameba. Olha como ela vai projetando os seus falsos pés, os seus pseudópodes, tá? Nós chamamos aqui, ó, pseudópode, falsos pés. Então, ela vai projetando aí, ó. Ela vai se locomovendo, fazendo a projeção aí desses pseudópodes, tá? A gente tem também aí os protozoários flagelados. Eles vão se movimentar através do quê? Flagelos. Esses flagelos em forma de chicote. Tem alguns com um ou com vários, tá? Aí tem alguns exemplos. Alguns flagelados são sésseis. Usam o flagelo, eles estão parados, sésseis, não se movimentam, mas eles usam o flagelo para capturar moléculas de alimento, tá? Então, ele balança o flagelo, chicoteia lá, trazendo os alimentos para próximo dele. Eles podem viver sozinhos ou associados em colônias. Algumas espécies são parasitas. Aí a gente tem Trichonomas vaginalis, que se aloja na mucosa da vagina, provocando uma doença na genitália feminina. Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, tem lá no vídeo que eu vou deixar o link para vocês. Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono, ok? Aí aqui vocês vão notar, no vídeo aqui, vocês vão notar lá o flagelado se locomovendo, ó. Presta como ele é mais ágil do que o pseudópodes. O flagelo é muito mais rápido, né? Tá vendo? Ele se locomovendo aí. Isso aí é uma imagem do microscópio, tá, gente? Aí aqui a gente tem o esporozoário. O esporozoário, ele não tem estrutura locomotora, tá? Ele é classificado como esporozoário porque ele forma esporos. São exclusivamente espécies parasitas de seres humanos e de outros vertebrados e invertebrados. A produção dele ocorre através da alternância de gerações sexuada, tá? E produção de esporo. É mais complexo aí. A gente vê ele formando esporos, que é uma estrutura de resistência, tá? Isso faz com que muitos esporozoários tenham ciclos de vida muito mais complexos, tá?
Um dos exemplos mais conhecidos desse grupo são os plasmódios, causadores da malária, também está lá no vídeo. Eles passam por algumas fases dentro do corpo humano e no corpo do mosquito. Ele multiplica dentro dos glóbulos vermelhos, se rompe e libera o parasita infectando novas células, ok? Vocês vão ver bem direitinho lá no próximo, no vídeo que eu deixei o link. Finalmente, a gente tem os protozoários ciliados, tá? Eles se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, que nós chamamos de cílios, tá? Tá aí no desenho para vocês. A maioria desses organismos tem vida livre. O exemplo de ciliado é o paramécio, tá? O paramécio são dioicos, como eu falei lá no vídeo quando estava falando de reprodução, ou seja, possuem sexos separados e se reproduzem de forma sexuada. Então, macho e fêmea, através da conjugação, como a gente já falou na parte de reprodução. Notem aqui agora nessa animação que os cílios se movimentam de maneira tão rápida que a gente nem consegue vê-los direito, mas são bem curtinhos e com movimentos bem fortes. Agora é com você. A gente não terminou ainda o capítulo 4. Nesse capítulo 4, eles colocaram algas e protozoários, que fazem parte do reino protoctista, e colocaram também fungi, é outro reino. Então, a gente ainda tem uma aula de fungos, ok? Para finalizar o capítulo 4. Mas o que eu já quero de vocês? Atividades. Façam aí agora atividades da página 82 e 83. Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui nos comentários. Vou deixar aqui também o link das aulas sobre as protozooses, tá? São doenças causadas por protozoários. Na próxima aula, a gente fala de fungos e após fungos, a correção, ok? Até mais, continuo com muita saudade, um beijinho e tchau!